Sejam bem-vindos a mais uma live e hoje a gente tem uma participação especial. Nós vamos falar especificamente sobre recuperação no treinamento intervalado e tudo que envolve a recuperação. Qual é o tipo de recuperação, qual o tempo. É lógico que treinamento intervalado é uma aula gigante e por conta disso, por ser um conteúdo muito denso, muito específico, eu convidei a pessoa que para mim é referência nos estudos de treinamento intervalado, porque o doutorado do professor Marcos Vinícius foi exatamente sobre isso, os tipos de recuperação do treinamento intervalado. Professor Marcos, muito obrigado, meu amigo, por mais uma live, mais um momento do seu tempo precioso, que a gente sempre conversa muito sobre isso, que você disponibiliza para que mais colegas tenham acesso à informação de qualidade de um tema que é recorrente e que eu recebo sempre muita pergunta. Eu falei assim, vou convidar o Marcos porque, para mim, você realmente é o especialista do treinamento intervalado, tanto é que seu doutorado foi sobre isso. E aí, Marcos, eu gostaria de já colocar uma pergunta para você se apresentar e já começar respondendo, que é exatamente isso. Vou começar aqui com o tema da sua tese de doutorado. Quando usar a recuperação ativa e quando usar a recuperação passiva? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Boa noite, obrigado, Vitor. Eu que agradeço pelo convite, né? É uma oportunidade interessante de debater esse tema que eu fiquei mais de 4 anos estudando, porque antes mesmo de entrar no doutorado eu já comecei a escrever o projeto e comecei a debruçar sobre esse tema. E a gente chegou nesse problema, né, de estudo, que é a questão da recuperação, que os autores, né, traz para nós, né, 12 possíveis variáveis de manipular. Para mim, a mais importante é a recuperação. A recuperação é que determina tudo. Se a recuperação for ineficiente, o estímulo vai ser ineficiente, aquela intensidade prescrita para o estímulo não vai ser eficaz. E logo, o objetivo da sessão, né, que é ficar o maior tempo, dependendo do tipo de HIIT. Mas para os corredores de fundo, o que a gente mais busca com HIIT? É ficar o maior tempo próximo ao VO2 máximo, os atletas de endurance como um todo. E se a manipulação for incorreta, eu fico pouco tempo da sessão próximo ao VO2 máximo. E até os autores da época, né, com anos 2000 para cá, muitas pesquisas sobre treinamento intervalado de alta intensidade, e os autores do segunda década dos anos 2000, 2010 a 2017, estavam fervorosos com relação a isso, com relação às variáveis, publicaram vários artigos, livros trazendo essas manipulações, e a gente encontrou muita lacuna no que diz respeito ao tipo de recuperação. A ideia surgiu a partir disso e até a gente conseguiu conduzir um estudo bem legal sobre os modos de recuperação. E a gente encontrou coisas assim interessantes, né? Muito acreditava, né, que a recuperação ativa era melhor. A recuperação ativa é melhor. Tá, melhor para quem? Tem um estudo do Seiler, 2006, que já trazia para nós que a recuperação ativa ela era psicologicamente difícil. E eu conversando assim, né, na beirada da pista com alguns atletas, eu perguntava, você gosta de fazer tiro com recuperação ativa? Aí ele, Marquinhos, odeio. E eu estou falando de atleta da elite nacional, atleta de VVO2 24 km por hora. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, esposo de uma doutoranda da época do nosso programa, né? Aí eu perguntei para ele, você gosta? Não. Aí eu falei, olha, o artigo lá do Seiler já trazia dados concretos do que esse atleta acabou de verbalizar para mim. Por quê? Porque a recuperação ativa ela é muito difícil. Então, se o objetivo, aí tudo vai de acordo com o objetivo, não existe certo ou errado, mas se o objetivo é esse plus psicológico, que esse treino também tenha essa questão psicológica mais difícil, por que não utilizar? Só que eu tenho que ver qual que é o objetivo principal. E a qualidade daquela sessão? O que você quer? Se aquela sessão for qualitativa, será que uma manipulação ativa vai restaurar as reservas de energia anaeróbia? Eu lembro, né, eu até mostro nos meus cursos uma figura de um livro do Paul Lawson e do Martin Buhay, mostrando a reserva de energia anaeróbia. E o pressuposto que eles tinham,
pressuposto teórico de que a recuperação ativa curta, até 2 minutos, ela piorava a recuperação da energia anaeróbia. Consequentemente, esse treinamento intervalado ia perdendo qualidade ao longo dos estímulos. E foi isso que a gente encontrou na minha pesquisa. A recuperação ativa, os atletas nos últimos 2 estímulos, eles não conseguiam manter a velocidade de corrida. Que o nosso estudo foi assim, olha, vamos fazer 6 tiros de 3 minutos a 90% da velocidade associada ao VO2 máximo, com 3 tipos de recuperação. Uma recuperação passiva, de 1,5 minutos, ou seja, 2:1. Uma recuperação ativa a 50%. Para você falar melhor, pessoal, que foram 3 dias diferentes, né? Foram esses 3 testes, 3 dias diferentes, porque senão o pessoal vai achar que fez um, depois fez outro, não, né? Não, só para explicar assim, né? O mesmo público, né? Então a gente tem que ter cuidado. Tem estudos que faz protocolos diferentes e atletas diferentes. Não, os mesmos atletas fizeram os 4 protocolos. Teste máximo, um dia era recuperação passiva de 1 minuto e 30, aí com intervalo de pelo menos 72 horas era outra manipulação de 1 minuto e 30 ativo a 50% da velocidade associada ao VO2 máximo. E o terceiro dia, não necessariamente era essa ordem, porque a gente sorteou, cada atleta fazia uma ordem, eles faziam 1 minuto de recuperação passiva. Então a gente fez manipulações aí, tanto no que diz respeito ativo e passivo, e mudando a magnitude. 2:1 e 3:1. Que a gente queria assim pensar, olha, qual que seria uma alternativa à recuperação ativa? Será que 3:1 seria uma alternativa interessante? E o muito legal desse estudo que a gente conseguiu fazer na pista, a gente tinha um analisador de gases, então a reprodutibilidade assim, fantástica. E o que a gente encontrou foi isso. O treinamento intervalado de alta intensidade com recuperação ativa para esse tipo de protocolo, ele era mais difícil psicologicamente. Ele proporcionava ao indivíduo um elevado tempo acima de 90% do VO2 máximo, que é o que a gente quer com treinamento intervalado de alta intensidade, ficar na zona vermelha. Essa zona vermelha é acima de 90%. Ele, de fato, conseguia isso quando comparado com a recuperação passiva do mesmo tempo, de 1 minuto e 30, só que perdia-se qualidade nos últimos 2 estímulos. Aí o terceiro protocolo, que era o 3:1. Ele fazia 3 correndo e 1 minuto parado, 0, né, sem intensidade. Esse protocolo teve o mesmo tempo, acima de 90%, só que o indivíduo teve mais qualidade nos estímulos. Ele conseguiu manter a velocidade nos estímulos. Ou seja, dos 3 protocolos, o que a gente menos indicaria era um protocolo de recuperação ativa. Por quê? Ele proporcionava o mesmo tempo acima de 90% do que o 3:1, só que ele perdia qualidade de movimento. O atleta quebrava o pescoço para o lado, tentava fazer muita força com o braço, tentava mudar padrão biomecânico, aí perdia a essência, né, do treinamento intervalado de alta intensidade, que é fazer com qualidade. Então, assim, muitas pessoas perguntam, em que momento da periodização eu uso o outro? Uma coisa que a gente chegou à conclusão depende do seu atleta, inclusive. Tem atleta que adora. Eu tive atleta na amostra que falou que gostava. Só que a 50% ele nunca tinha feito. Ele fazia 30, 35, 40, que é o que perguntaram aí ao longo do dia, né? Caminhando. Caminhando eu acho uma estratégia interessante, numa intensidade bem baixa. Mas 50%, 60%, eu já vi tudo com 70%. Claro que o HIIT de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Mas eu não recomendo, principalmente para atletas recreacionais, até os bem treinados, recomendo pouco a recuperação ativa. Para o atleta de alto rendimento, dependendo da manipulação, se o objetivo é de fato esse, né, esse estresse, além de fisiológico, psíquico, eu acho que pode ser uma manipulação interessante, desde que ele tenha essa tolerância e que isso traga uma reprodutibilidade boa para a prova, né? A gente não precisa de treinar nessa alta intensidade sem uma recuperação.
quando a gente coloca ativos, estudos de amostra, né? Por quê? Eu estou precisando de oxigênio para recuperar o sistema e também estou precisando de oxigênio para manter o sistema funcionando, porque eu estou correndo a 50%, 60%. Então, a gente tem esses problemas, essa recuperação de energia anaeróbia não é tão interessante. E no nosso estudo a gente viu, né, os dados de VCO2 muito mais altos em quem fez a recuperação ativa do que quem fez as duas passivas. Ah, mas eu quero isso. Ah, se eu quero isso, se eu quero exaurir, pode ser uma possibilidade. Então, na tese, inclusive, o artigo ainda não foi publicado, mas na tese tem todos esses dados, né? A gente consegue acompanhar isso, e foi com atletas bem treinados, atletas aí com VO2 de 65, 68, 69. Não foi elite, e também não foram os atletas normais, que nem a gente, são os atletas aí top 5, né, nas provas do ranking de Juiz de Fora e região, até o campeão participou também, já foi campeão de várias provas. Então essa galera aí bem treinada, não profissional, majoritariamente os atletas que compuseram essa amostra. Então, assim, é até um alerta que eu trago para o pessoal, né? Existe na literatura muito bem como prescrever o HIIT para atleta de alto rendimento. E para os atletas que vão descendo, essa é a grande chave, né, da prescrição. Vai descendo o nível de performance, né? E aí, como é que é? É igualzinho? É só copiar e colar? Não é. E aqui, no mestre da corrida, o nosso foco é exatamente esse, né, Marcos? É o atleta recreacional, porque a maior parte dos mestres aqui trabalham com a população de corredores. Quantos atletas de elite hoje nós temos no Brasil que realmente estão ali precisando de um treinador? Precisando não, que tenham um treinador. São poucos. Você vai no Troféu Brasil, como a gente fez lá a pesquisa, no Troféu Brasil 2018, a amostra, não lembro, de 10 mil eram 7 pessoas, 5, né, do masculino, dos 10 mil quilômetros, dos 5 mil eram uns 15, 16 pessoas, ou seja, o Troféu Brasil, principal competição de atletismo brasileira, e tinham 16 dos 5 mil, bota aí, 30 pessoas, homens, mulheres, 5 mil e 10 mil, né? Então, ou seja, é muito difícil a gente fazer esse tipo de construção do treinamento intervalado para os atletas recreacionais, né? E aí tem um outro colega que até encaixa com isso, né? E perguntou o seguinte: se no tiro longo o pace deve ficar entre 5 e 10 segundos abaixo do ritmo de prova? Aproveitando essa pergunta, né, como que a gente faz esse cálculo de qual velocidade, qual o objetivo de cada velocidade do treinamento, do HIIT longo, HIIT curto? Como que você poderia abrir a mente da turma aí? Primeira coisa, você tem que relacionar isso com a prova, né? Qual distância? Tem uma abordagem muito legal, até hoje eu vi um estudo apenas da década de 90. O que ele fez? Fez 3 tipos de HIIT e analisou qual velocidade se correlacionava mais com a prova. Uma prova de 5 mil. Então ele fez lá tiros de 400, foram 8 tiros de 400, 10, 12 tiros de 400, tiros de 800, 6 tiros de 800, 8 tiros de 600. E como que era o descanso? Era 5-1. Ou seja, se o tempo era 5 minutos de cada um desses tiros, né? Vamos pegar aí o de 800. Vamos supor que ele fez para 5 minutos. O descanso era de 1 minuto. Ou seja, o HIIT tinha uma proporção 5-1. Mas os atletas eram melhores treinados do que isso que eu estou falando. O que ele encontrou? Que 6 tiros de 800 foi o que teve melhor correlação com a velocidade de prova dos 5 mil. Relação 5-1, ou seja, um intervalo bem curto. Ah, professor, em que intensidade foi esse tiro? Possivelmente 85%, 87%, 88%. Porque aqueles indivíduos conseguem sustentar um 5 mil 85, 87, 88. Não eram atletas altamente treinados. Atletas altamente treinados sustentam 90% os 5 mil. Sustenta 91%, porque também tem um limiar alto e consegue correr no limiar e acima do limiar. Só que esses atletas eram bem treinados, parecidos com o da minha pesquisa de doutorado.
Então, uma provocação que eu trago para vocês, treinadores, é fazer esse HIIT na velocidade de prova que você quer, manipulando esse intervalo de recuperação o mais curto possível. 10 segundos? Não, de jeito nenhum. Você não consegue replicar num treino o que o indivíduo consegue fazer numa prova. Isso não existe. Na corrida de fundo, isso não existe. A não ser que ele vai fazer uma prova contra relógio. Mas quando você coloca o coleguinha do lado, todo o clima, o ambiente da prova, e principalmente o treino periodizado, você manipulou aquele treino para naquele momento ter um pico de performance. Você pode ter errado o polimento? Pode, você pode ter errado. Mas não é a mesma coisa do que você fazer isso no momento de treinamento. Tem inúmeras variáveis. Então, quando você coloca uma recuperação aí entre esses estímulos, mantendo mais ou menos o volume total, 6 de 800 são 4.800. Para uma prova de 5, então a reprodutibilidade foi muito grande, uma correlação muito grande. Então, assim, sobre essa pergunta, eu indico para vocês fazer um treinamento intervalado na intensidade que você quer que ele corra a prova, o que você já calculou uma projeção. Inclusive, isso é interessantíssimo para os nossos atletas recreacionais. Nossos atletas recreacionais, às vezes, não batem suas melhores marcas, porque eles não sabem correr na intensidade de prova. Você pega aí, o indivíduo treina muito a 60% e 70%, e treina muito entre 90% e 100%. E treina pouco o tempo run, que é entre 80% e 88%. Entre 80% e 90%, dependendo. Faz poucos treinos nessa intensidade. E a intensidade que ele corre a maioria das provas. A gente está falando de provas de 5 a 10. Vai para meia maratona, isso muda, né? Ele corre no percentual mais baixo. Não é recreacionais. Alto nível, a história muda totalmente. Ele não sabe correr. E o que é uma prova de 5 km? Ele vai estar com essa respiração alta, né? O professor Jorginho que brinca, né? Parece que o pulmão está aqui. Não é, que a frequência respiratória está muito alta, porque eu estou próximo ali do meu limiar, às vezes eu passo um pouquinho do meu limiar para fugir ou para pegar alguém. Eu estou ali, limiar, baixo limiar, limiar, baixo limiar, e a frequência respiratória nesse domínio de intensidade, ela já está elevada. E o atleta não sabe lidar com isso. Não, vou quebrar. Então, a minha implicação, né, eu só conheço esse estudo, eu até queria fazer outras pesquisas sobre, colocar o indivíduo na intensidade da prova e o mais legal, hein? Vamos testar aí quem está assistindo a live. Colocar no percurso da prova. Fazer esse treino intervalado com essa manipulação no percurso da prova. Para o indivíduo conhecer o ritmo e o principal. O perfil ali é altimétrico, ali é uma reta, ali vai ter uma curva, ali tem uma inclinação, um aclive, um declive. Aqui eu consigo sprintar. Aqui o terreno muda, né? Governador Valadares tem corrida que parte no asfalto e depois vem pedra e vai alterando, e até isso é importante, até o tipo de piso é importante a gente pensar. Então, a minha implicação é levem seus atletas para reconhecer o percurso, não fazendo rodagem, não. Leve ele uma semana antes, uma semana e meia antes, coloque ele para fazer um treinamento intervalado, lá na velocidade de prova, 80, 82, 85, 87. Acredito que quem prescreve aí certinho com as métricas vai ter uma predição bem boa do que seria esse treinamento intervalado, essa manipulação. Pessoal, mas eu acho muito 5 km. Coloca ele lá para fazer 3.000, aquece o primeiro quilômetro, faz 3.000 de tiro e volta desaquecendo 5 km. Mas aí não vou ter essa reprodutibilidade tão grande. Não, talvez não, dependendo do nível do seu atleta, você não vai colocar ele para fazer tiros de 5.000. Mas um atleta bem treinado facilmente faz esse tipo de treino, né, sem problema nenhum. Às vezes aquele iniciante não. Então acho que é uma possibilidade de você adaptar a sessão para a distância da prova, que isso muda de prova para prova, né? Não dá para do 5 fazer a mesma coisa para o 10 e para o 21. Bom, Marquinhos, bacana demais, cara. Depois eu vou querer esse artigo, porque esse artigo é famoso, né? Do 8 de 600? 6 de 800. 6 de 800 ou 8 de 600. Ou 12 de 400. Ele fez 3 manipulações. E, eu uso sempre o seu material, né, do seu curso de periodização. Já fiz presencial, já fiz online. Curso bacana demais. Bem completo, redondinho ali para quem quer aprender a periodizar. Me indico sempre os mestres da corrida sobre o curso. Tem alguns que já estão fazendo também, né?
E aí eu uso sempre o seu material, aquele das 1,5 milhão de combinações para o treinamento intervalado, das 12 variáveis lá do Seiler, né, que ele apresenta, do Bucher, né, Bucknight, lá, sei lá. O que acontece? A minha principal dificuldade é no treinamento intervalado. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente estava conversando. Você vai ter agora a mentoria. Eu estou pensando em fazer sua mentoria também, Marquinhos. Quero saber como é que funciona aí, porque realmente assim, a minha principal dificuldade, eu monto os treinos, mas sabe aquela coisa assim, poxa, será que isso está certo? Será que eu estou dentro do meu objetivo? Aí como que vai funcionar assim, sua mentoria, para treinamento intervalado, né, para os treinadores? Então, eu elenquei vários temas, né, que são cursos aí que eu tenho montado, né, e tenho estudado, não só de corrida, né, de outras modalidades cíclicas também, de resistência. O beneficiário é que vai montar o conteúdo que ele quer. Então, você pode chegar assim para mim, Marquinhos, eu quero que você pegue esses 10 atletas que eu tenho aqui e analisa todo o treinamento intervalado deles. Vamos discutir as variáveis estruturais para esses atletas. Eu acabei uma mentoria semana passada com 4 colegas de uma assessoria de Juiz de Fora. O que eles queriam? Eles queriam fechar uma metodologia de trabalho para a assessoria deles. Pessoas extremamente experientes, todos 4, muito conhecimento, né? Até surpreendi. Foi muito fácil trabalhar com eles. Então a gente só arredondou alguns ponteiros ali de processos que eles poderiam aplicar na consultoria. Então, por exemplo, nesse caso, a gente arredondou os ponteiros de qual avaliação. Eles, por exemplo, utilizavam um teste só. Falei, mas o público de vocês é tão homogêneo assim? Não, é bem heterogêneo. Poxa, esse teste tem que ser individualizado, né? Cada pessoa a gente pode pensar num protocolo diferente. A partir daí, como prescrever? Tem 2, 3, 4 formas de prescrever as intensidades. Ela é igual para todo mundo? Não. Você pode adotar formas diferentes de prescrever. Depende desse público. E arredondamos a questão da periodização. É todos os atletas da assessoria que vão ter modelos de treinamento periodizado? Não precisa. Igual a gente fala, periodização. Não. Tem um monte de gente que quer correr todo domingo. Quem quer correr todo domingo, você vai estruturar o treino dele, vai pensar numa progressão e tal. Mas modelo periodizado, pico de performance, é muito difícil para quem quer correr todo domingo. A não ser que ele seja altamente consciente e utilize a prova para ser o treino tempo run dele. Aí você vai usar os conhecimentos de periodização para colocar aquele longo numa quarta-feira e ele lá fazer o tempo run dele na prova, né? Vai ser um dos treinos qualitativos. Aí você vai usar o conhecimento de periodização. Mas aquele sujeito que quer ali todo domingo correr e quer lá colocar 85%, 90%, não vai. Então a gente discutiu tudo isso e a mentoria é para isso. Não existe conteúdo fechado. A pessoa me apresenta e a gente vai discutir. Então, no máximo 4 pessoas que eu faço essa mentoria, porque senão vira aula. Aí vira aula, não atende necessidade de todo mundo. Então, se for individual, melhor ainda. Mas até a possibilidade de 4 pessoas a gente consegue fazer, porque às vezes o objetivo dessas 4 pessoas, esses 4 colegas aí, era o mesmo, né? De ter parâmetros mais padronizados para o trabalho na assessoria. Então, essa mentoria, a gente tem essa possibilidade de individualizar o trabalho, né? Igual a gente espera que todos os treinadores façam com seus atletas. A gente sabe que não é muito fácil isso, né? Essa assessoria, por exemplo, tinha mais de 50 atletas, né? E tem assessorias aí com quase 500 atletas que eu tenho conhecimento, né? Então, não é algo tão fácil, mas a mentoria tem esse objetivo. Bacana demais. Depois eu vou conversar com você, porque de repente eu vou entrar numa dessa aí para saber sobre treinamento intervalado, né? Para a gente fechar, eu tenho aqui uma última pergunta. A pessoa colocou assim, minha dificuldade é quanto tempo de intervalo entre os estímulos. Ou seja, é 5 para 1, é 1 para 3, é 2 para 1. Como que é essa densidade aí para ajustar esse tempo de intervalo entre os estímulos? Beleza. Ô, Vitor, tem um conteúdo aí no meu perfil, né, sobre os tipos de HIIT, o objetivo de cada manipulação HIIT. Então, isso tudo tem no meu perfil. A pessoa pode ir lá e analisar. Isso vai depender do objetivo. Então, não vou ficar aqui depende sem dar resposta, não. Vamos lá. Você quer
melhorar VO2 máximo do sujeito. Se você quer melhorar VO2 máximo do sujeito, que eu estou sedentário. Cara, qualquer coisa melhora o VO2 máximo sedentário. Subir 2 lances de escadas, em um mês ele vai melhorar um pouco o VO2 máximo dele. Mas o indivíduo treinado, que está ali rodando 40, 50, 70, 80, 90 quilômetros, esse indivíduo não melhora o VO2 máximo, não melhora, se não fizer o treinamento intervalado de alta intensidade. Não melhora. Tem gente aí falando, não melhora. Porque esse indivíduo, a sensibilidade dele para ganho está bem reduzida. E muitos atletas ficam só rodando, não melhora, fica a vida inteira ali. Então eu quero melhorar o VO2 máximo desse jeito, eu quero melhorar o limiar. Mas eu não melhoro tanto o VO2 máximo quando o componente genético. Concordo, não melhora tanto, mas o limiar melhora. Quem que vai melhorar o limiar anaeróbico? Treinar no limiar e treinar acima do limiar. No limiar, acima do limiar. Então tem que ter sessões. O HIIT, acima do limiar 2. Treinamento intervalado de alta intensidade, preconiza-se treinar acima do limiar 2. Então vamos lá. Se eu quero treinar acima do limiar 2, o que para o indivíduo treinado é preconizado? O HIIT longo. Por que para o indivíduo treinado, Marquinhos? Porque um indivíduo pouco treinado não consegue fazer acima do limiar um HIIT longo. O que é o HIIT longo? Aquele que tem duração superior a 1 minuto. Tem muitos indivíduos aí que a gente treina que não consegue colocar acima do limiar 1 minuto, mas consegue 45. Então o que você faz com esse indivíduo? Você faz uma intensidade do longo, em cima do limiar, por 40 segundos. Professor, mas aí você está mexendo longo com curto. É isso mesmo. É isso que o seu indivíduo consegue fazer. O que você vai fazer com ele? Fazer com que ele ultrapasse 1 minuto. Fazer com que ele consiga sustentar acima do limiar por mais de 1 minuto, o máximo de tempo possível. Por quê? O que a literatura fala para nós? Para eu ter melhora de VO2 máximo, de limiar, eu tenho que colocar o indivíduo entre 6 e 10 minutos acima de 90%. Isso não é muito fácil. Colocar o indivíduo acima de 90% não é muito fácil. Entre 6 e 10 minutos. Então eu tenho que fazer uma manipulação para isso acontecer. Vamos pensar aí num HIIT longo de 2 minutos. Uma manipulação muito possível para pessoas treinadas é 2:1. Faz o tiro de 2 minutos. Aí vai ser um tiro aí de 600 metros, 500, 700 para os mais treinados, 800, né? 800, difícil. Mas entre 600 e 700 metros. Entre 500 e 700 metros, faz um tiro aí de 2 minutos. Por 1 minuto de descanso, 2:1. Quantas vezes? No primeiro momento, eu não sei nada desse atleta. Quantas vezes ele aguentar? Mas ele vai fazer 10. Não vai. No HIIT ele não vai. Ele não vai fazer 10. Se for bem treinado, ele vai fazer 10 tiros de 2:1. Mas vai fazer 4, 5, 7, 8. Mas quanto ele aguentar? E se ele se estourar todo nesse treino? Calma. Se você não conhece o indivíduo e quer prescrever, você tem que monitorar. Então, sugiro vai lá para a pista e analisa. Vou levar o que para monitorar? A escala. Na minha pesquisa de doutorado tem a escala que eu usei para percepção subjetiva do esforço, percepção subjetiva da recuperação. De 0 a 10, todas duas. O indivíduo acabou o tiro. Qual é a sua percepção subjetiva de esforço? De 0 a 10. 7. Faltando 10 segundos para começar o tiro subsequente, ou seja, no segundo 50, né? 50 segundos. Qual que é a sua escala de recuperação? Eu tô 2. Porque o 2 eu tô bem recuperado. O 10 eu estou esgotado. Aí você mostra essas escalinhas e vai comparando. A percepção subjetiva de esforço dele vai aumentando e a percepção subjetiva de recuperação dele vai diminuindo. Assim, vai aumentando também, né? Porque quanto mais perto de 10, pior ele está. E aí você consegue analisar o quanto ou que momento até você pode parar esse treino. Você tinha programado 10? Não, vamos 6 aqui. O indivíduo no quinto já está dando percepção subjetiva de recuperação de 8. Então você pode parar ali e a partir desses dados você vai montar as sessões subsequentes. Eu vou dar incremento na semana seguinte? Não necessariamente. Onde está escrito tem que dar incremento no treinamento intervalado a cada semana? Depende do objetivo da semana. As pessoas acham que eu tenho que ficar incrementando toda semana. As pessoas acham que eu tenho que aumentar a intensidade, ou acham que eu tenho que diminuir o tempo de recuperação, ou eu tenho que colocar um ativo. Não, calma aí. E as outras variáveis do treino? E o volume de treino que você também está manipulando? Esse indivíduo precisa mais de volume do que de tiro.
Mas que é isso, professor? Você acabou de falar que só melhora VO2 limiar com tiro. Sim, mas o que um atleta de fundo mais precisa? Volume. Treinar de 60 e 80 é o que ele mais precisa. Qualquer atleta. Eliud Kipchoge. A maior parte do treino dele é entre 60% e 80%. Uma parcela muito pequenininha que é acima disso. Só que ele precisa disso também. Então, cuidado, calma aí. Você não tem que dar incremento toda semana. Recuperação longo, no HIIT longo, 2:1, 3:1. São os protocolos mais utilizados. Como que eu vou ajustando esse termostato? Aí você vai ter que monitorar. Você vai ter que pedir para ele usar uma escalinha, para ele falar como foi a percepção. Às vezes o próprio relógio vai te dizer, né? Os tiros eram para ser para 4:30, ele começou, o 1000 para 4:30, 4:30, 4:30. Aí começou a virar 4:40, 4:50, o relógio já está te dizendo que alguma coisa não está funcionando. Então você vai ter que fazer análise minuciosa daquele treino. Se tiver a escala melhor, né? Se você estiver na beira da pista com ele, né? Coisa que eu consegui fazer no meu doutorado, eu fiz com um grupo de atletas. Já em 2012 eu treinei um grupo de atletas. Eu tenho um estudo, eu publiquei um estudo, inclusive, com a utilização da PSE. Não aguda, assim, né? Aguda que era depois da sessão, mas não a cada tiro. Mas eu ficava lá com os atletas, a pista estava em reforma, eu subia lá para a engenharia, eu ficava lá mostrando as escalas e tal. Então, assim, se você tem essa possibilidade, isso vai te ajudar muito na pressão. Ou às vezes você está com seu aluno de personal lá na academia. Aí fica muito fácil, né? Você não vai ficar olhando o WhatsApp. E agora tem os personagens no WhatsApp, né? O aluno está fazendo, vai, e ele no WhatsApp. Isso aí, tá certinho, e ele no WhatsApp. Você não vai fazer isso. Você vai usar o WhatsApp para monitorar a carga de treino, já vai estar com o seu aplicativo ali de monitoramento da carga de treino. Aí você consegue incrementar. Mas essa proporção 2:1, 3:1, passivo ou caminhando, um ativo entre 35% a 40%. Ativo acima de 40% já fica psicologicamente difícil. E uma carga, um estresse alto, né, para esse indivíduo. O atleta de alto rendimento e tal, muitos atletas fazem essa recuperação ativa, como eu já falei para vocês. Mas esse atleta recreacional, não sugiro que comece pelos protocolos ativos, sempre pelos passivos, visando que esse é um trabalho de qualidade. Mas eu quero um trabalho que o indivíduo fique ali. E aí é outro método. Que ele não diminua tanto a intensidade. Aí é outro método. Aí é tempo run, aí é um treinamento intervalado que não seja de alta intensidade, né, abaixo do limiar. Porque não existe só o HIIT. Existe treinamento intervalado abaixo do limiar. Tiro de 2000. Só os top que faz acima do limiar. A gente aí que está treinando para maratona, essa galera aí faz abaixo do limiar, tiro de 2000. Faz intensidade de tempo run. Não faz a 85%, 88%. Faz 80%, 82%, 83%, 6 tiros de 2000, por exemplo. Aí não é HIIT, isso não é HIIT. Isso é treinamento intervalado. De moderada intensidade, né? Zona 2, né? Quase zona 3, mas ainda zona 2. O HIIT é zona 3, se você pensar no modelo de 3 zonas. Acima da zona 3, né? Que eu já achei um artigo muito legal. Ele vem com um modelo de 5 zonas. Ele chama a zona 1 a de baixa intensidade, zona 2 a moderada intensidade, zona 3 até 100%, até 110%, zona 4, e uma zona 5 que é a zona de velocidade, pensando em atleta de meio fundo. Então, se você está pensando nisso, eu acho que essa é uma manipulação aí possível. Depois aí quem gosta, né, até quem fez essas perguntas, entra lá no perfil, dá uma olhada, faz pergunta lá no post, né? As figuras são muito autoexplicativas, faz pergunta lá, vou ter o maior prazer de responder qualquer pergunta de manipulação lá na postagem. E leva para sua individualidade também, pode levar seu problema lá, independente de me contratar para mentoria, né? Pode levar o seu problema lá para o Instagram que a gente responde também, a gente discute, né? Já gravei áudio aí para um dos mestres da corrida aí de 8 minutos falando de HIIT, com o maior prazer, que era aluno do meu curso, né? Mandou, falei, vou gravar um áudio para você, um resumo da minha tese de doutorado. Gravei lá e aí a gente vai conversando. Isso daí é totalmente possível, vai ser um prazer se tiver chovendo perguntas lá. Meu amigo Marquinhos, cara, mais uma vez, obrigado demais. O pessoal comentando aí, o Flávio, né, seu atleta participou da sua tese, Antônio também, o Lucas. Agradecer a todo mundo que está aqui na live.
agradecer, né, Marcos, a sua disponibilidade, mais uma vez, de separar aí um momento da sua noite para poder compartilhar tanto conhecimento para o pessoal. E é isso aí. Muito obrigado. E lembrando, ninguém evolui sozinho, né? A gente precisa do outro para estar evoluindo, né? Ô, Vitor, eu que agradeço, cara. Parabenizar o trabalho que você tem feito aí frente ao grupo, né, Mestre da Corrida. Você está reunindo pessoas assim de altíssimo nível e um aprendendo com o outro, né, um ajudando o outro. Isso é muito legal, né? É um meio assim que tem tantas vaidades, né? A gente acha que não tem, mas em outros esportes ciclos também eu tenho visto isso. E ter uma plataforma, um ambiente de conversa, né, que agrega as pessoas em prol de levar benefício para a população, isso é muito nobre. Porque quantos milhões de corredores temos no país? Você tem esse dado, eu tenho certeza. E quem está treinando essas pessoas? Qual é a qualidade desses treinamentos? Então, quando você vai reunindo essas pessoas em prol de melhorar a qualidade da prescrição, e todos ali vão trocando experiência, cada um tem o seu conhecimento de formação, seu conhecimento empírico, né? Sua vivência prática importante, e quando soma isso tudo, eu acho que fica um resultado muito bom. Parabéns por estar conduzindo isso. Quem ganha isso é a população. Quem ganha isso é o corredor que quer fazer só sub 3, que não é fácil. Aquele corredor que quer fazer só sub 4, não é fácil também não. Aquele que 3h30 vai ficar feliz na maratona. Mas para fazer isso, o treinador tem que ter conhecimento. Aquele sub 3, que já fez várias vezes 3h15, isso é moleza. Mas aquele que quer fazer sub 3h30, que ele fica na casa do 4h10, 4h30, 4 horas, 10, 4 horas. Não é fácil. Mas com conhecimento, com modelos periodizados, a gente consegue. É possível levar isso para as pessoas. E é possível levar para as pessoas que caminham, acho que sempre vão caminhar, que não tem condição de completar uma São Silvestre. E tem. Só depende do treinador. Muitas pessoas têm essa condição. Então, parabéns por estar conduzindo, né? Tá sendo esse fio condutor, levando conhecimento, agregando essas pessoas, né? Eu vejo alguns mestres da corrida que, assim, têm um conhecimento elevadíssimo, né? Todos têm muito conhecimento, mas a gente até vê que algumas pessoas que estão militando ali há mais tempo e também tem cursos, e é muito legal isso. Parabéns, né? E todos ganham. E a gente que é da corrida fica feliz. Porque eu fico muito triste quando eu vejo uma planilha mal feita. Quando eu vejo uma planilha bem feita, eu fico muito feliz. Mas para isso depende da qualidade profissional e dessa formação contínua. Então, tá de parabéns aí. Obrigado pelo convite, né? Um prazer enorme sempre falar um pouquinho sobre isso. Pena que aqui a gente tem pouco tempo, né? Você me mandou as perguntas, falei, nossa, isso daí, o curso de 6 horas não dá tempo de mostrar isso tudo e conversar. A gente fica até um pouco na questão superficial. Mas independente de me contratar e comprar meus cursos, fiquem à vontade aí para fazer perguntas depois, e a gente vai ser um prazer, né? É um prazer levar tudo isso que eu fiz na universidade, né? Fui bancado por vocês, né? Que pagam impostos, né? Sou servidor público, fiz meu doutorado na universidade pública, é mais do que a minha obrigação tentar levar para vocês esse conhecimento de forma mais fácil possível para o entendimento. Então vocês podem ficar à vontade aí. Esse é o meu dever enquanto professor, enquanto servidor público, mesmo não sendo professor diretamente de vocês. Ok? Obrigado. Okay. Valeu demais. Vou marcar a próxima para você contar a sua história na maratona. Marquinhos maratonista. Porque tem isso, tem algumas coisas, né? Pô, você fez sua maratona no Rio, e uma outra frase que para mim é muito importante, que a primeira pessoa que eu ouvi foi você, assim, eu sou um pesquisador de beira de pista, eu não sou pesquisador de laboratório, eu quero ver o cara ali correndo, eu quero ver ele no local, e isso eu levo muito para mim. A minha tese também foi na pista, né? 6 horas ali, da pista e tal, então foi isso daí, tem um pouco da sua influência dentro de tudo, outras coisas, né, que a gente já conversou tanto, família, trabalho, estudos, pesquisa, corrida, tá certo? Meu irmão. Muito obrigado aí pela participação, espero ter contribuído um pouquinho. Obrigado, Vitor. Valeu. Ninguém evolui sozinho, hein?